Uma jovem enfermeira foi incriminada pela morte de um paciente. Sem saber, uma câmera escondida capturou tudo. Naomi, uma enfermeira de 22 anos, era o centro de atração no hospital. Amado por pacientes por sua compaixão, respeitada pelos médicos devido à sua precisão, e admirada por suas colegas enfermeiras por sua com uma calma inabalável, ela rapidamente se transformou em o pulsar do Memorial de São Judas, unidade de terapia intensiva do hospital. Concentrada, diligente e trabalhadora, ela era tudo que o uniforme branco tinha o objetivo de simbolizar. Mas o que Naomi não sabia era que enquanto conquistava admiração à luz do dia, sombras de ciúme a seguiam. Noite. Sorrisos se misturam a desprezo, elogios mascarados à amargura, e em algum lugar, logo além sua percepção, a inveja começou a aguçar-se. Seus dentes. Naquela noite, ela mudou com grande otimismo. Ela tinha acabado de completou sua vida avançada em cardiologia. Apoiou o treinamento e estava ansioso para se candidatar. O que ela havia aprendido? O que ela não sabia? Foi o evento que se desenrolava, um evento que não apenas a testaria, mas também a colocaria à prova treinamento, mas mudei todo o curso de sua vida. O corredor da UTI estava banhado sob um brilho estéril. Monitores piscavam suavemente. As máquinas zumbiam. O branco de Naomi e os tênis dela rangiam levemente enquanto ela caminhava. Com determinação, prancheta na mão. Dela a primeira parada foi o quarto 407. O Sr. Harold Bryce, um senhor de 79 anos frágil, mas cheio de energia. Recuperando-se de uma cirurgia de ponte de safena, quádrupla cirurgia. Boa noite, Sr. Bryce, ela disse. Sussurrou enquanto entrava, delicadamente, puxando a cortina para o lado. Ele se virou lentamente em direção a ela, com os olhos cansados, mas calorosos. Boa noite, Sol, disse ele suavemente. Risos. Voltou para me torturar de novo. Naomi sorriu. Só uma leve dose de carinho. E a papelada? Ela conferiu a ficha, observando seus sinais vitais. Sua pressão arterial estava um pouco baixa, mas nada alarmante. Ela ajustou a taxa de fluxo do seu gotejamento, verificou 2 vezes a dosagem de morfina, e certificou-se de que sua máscara de oxigênio estava bem ajustada, mas não sufocante. Com a sutileza de ela se movia por aí, com o dobro da sua idade. A sala como uma dançarina, precisa, silenciosa, concentrada. O Sr. Bryce a observava com um olhar afetuoso. Você me lembra do meu filho, sabe, inteligente, gentil, teimosa. Naomi riu levemente, mas minha mente já estava percorrendo o processo. Próxima paciente da lista dela. Lá fora, o corredor permaneceu silencioso. Silencioso demais. Invisível para Naomi, a figura estava mais adiante. Para baixo, parcialmente sombreado atrás do batente da porta. O colega usava uniforme cirúrgico e um crachá. Exatamente como ela, mas a intenção deles, os olhos eram diferentes. O olhar deles não era quente. Estava frio, calculista. Observando. Naomi saiu da sala e fez algumas anotações rápidas em seu tablet. Ela não notei o olhar que se seguiu. Ela enquanto se dirigia para o quarto 409, ou passos silenciosos que desapareceram lá embaixo no corredor adjacente segundos depois. Na estação de enfermagem, ela cumprimentou os técnicos recém-chegado, Mike,
Com um sorriso alegre ele assentiu com a cabeça. Ele retribuiu o gesto, esfregando o sono. Seus olhos. Noite tranquila até agora, ele disse. Murmurou, tomando um gole de café. Vamos torcer para que sim. Vai continuar assim, respondeu Naomi, não. Sabendo que o destino já havia traçado outros caminhos. Planos. De volta à sala 407, Sr. Bryce mexeu-se levemente enquanto dormia, murmurando. Para si mesmo. Um bip mecânico soou. Uma vez, depois 2 vezes, e então tudo ficou em silêncio. De novo. Naomi, terminando suas rondas e no extremo oposto da UTI, parou para olhar. Na mesa de exames. Todos os sinais vitais estavam estáveis. Mas algo não parecia certo. Talvez fosse. Era o silêncio, ou talvez fosse a sensação, como se o ar estivesse mais pesado que como sempre. Ela se recompôs e voltou à estação para atualizar suas anotações. Isso é quando outra enfermeira se aproximou, Nena Holloway. Não estava trabalhando em St. Jude, está com ele há quase 5 anos, é mais velho, mais experimente, ultimamente, visivelmente mais frio. Ela cumprimentou Naomi com um sorriso discreto que não chegou aos olhos dela. Ei, ela disse. Noite tranquila. Naomi assentiu. Acabei de fazer isso. As rodadas do Bryce. Ele está estável por enquanto. Não. Mal acenou com a cabeça antes de desaparecerem à sala de medicação. Havia tensão entre eles recentemente. Algumas falhas de comunicação. Algumas vezes em que Naomi flagra Nina, ela revira os olhos durante as reuniões de equipe, mas Naomi nunca deu muita importância a isso. Os hospitais eram ambientes de alto estresse. Nem todo mundo precisava ser melhor amigo. Ainda aquela sensação, aquele peso no ar. Naomi respirou fundo lentamente, examinando a reunião da UTI novamente. Leituras do Sr. Bryce. Parecia tudo bem. A pressão sistólica estava apenas um pouco acima do normal. Toque alto. Mas ele teve momentos como que antes. Ela se recostou no cadeira, olhando fixamente para o relógio. 1h42 da manhã. Lá fora, o vento tinha aumentado. Chuva. Respingado levemente contra o vidro. Naomi se levantou, se espreguiçou e decidiu. Deu uma última olhada em Bryce antes de sua pausa programada. A caminhada até o quarto. 407 pareceu mais longo que o normal. À altura acima as luzes piscaram levemente. Fiação antiga. Provavelmente. Ela estendeu a mão para a cortina. E gentilmente o afastou. O Sr. Bryce permaneceram imóveis, imóveis demais. A ascensão e a queda. A pulsação em seu peito havia parado. O monitor Naomi congelou. Por um lado, uma linha reta piscava. Em segundo lugar, sua mente ficou em branco. Depois o instinto falou mais alto. Ela pressionou o código. Botão e iniciou as compressões torácicas imediatamente. Vamos lá. Vamos lá, ela sussurrou, com o suor a formar-se na testa. A equipe de resgate chegou em segundos. Assumindo o controle. A sala mergulhou no caos. Eletrodos de desfibrilador, oxigênio, gritou instruções, mas nada funcionou. O Sr. Bryce foi declarado morto às 1h57 da manhã. Naomi ficou num canto, com o coração pulsando, olhos arregalados. Algo parecia errado,
Muito errado. Ela apenas verificou ele estava bem. O médico que o atendia, o médico examinou os quatro e franziu a testa. Então, seus olhos se estreitaram. Quem configurou isso? Para cima, perguntou ele bruscamente. Naomi deu um passo à frente. Para a frente. Eu fiz isso há apenas 1 hora. O médico ergueu uma sobrancelha. Isso, a dosagem não está correta. Naomi piscou. O quê? Não, isso não é possível. Verificou 2 vezes, mas ele não estava ouvindo. Não mais. Ele chamou a enfermeira-chefe. O supervisor chegou. Depois, a segurança. Naomi assistiu incrédulos enquanto eles coletavam as 4 bolsas para teste. Seu crachá era. Ela foi examinada e acompanhada até uma sala onde aguardava. Quarto, confusa, atordoada. Ao amanhecer, ela disseram-me para aguardar uma avaliação interna. Investigação. Ela sentou-se em um plástico rígido. Banco, mãos trêmulas, lágrimas ameaçando derramar tudo. Ninguém lhe ofereceu nada. Desta vez, uma xícara de café. Ninguém disse nada. O nome dela. De volta à UTI, a mesma. Corredor que estivera cheio de silêncio, a calma de poucas horas atrás parecia agora mais frio, estéril, tenso. Corria um boato. Já começou. Do tipo que se espalha mais rápido que qualquer vírus. Naomi Davis, ela fez besteira. Ela deu uma overdose em um paciente. Ela matou. Em algum lugar muito distante de em meio ao caos, uma figura oculta observava. Sorrindo. Amanhã amanheceu com um ar enganoso. Calma como raios de sol da manhã derramados suavemente pelas janelas da UTI. As máquinas emitem bips em ritmos constantes. As enfermeiras se deslocavam entre as camas com prática facilidade, encerrando sua noite rodadas. Naomi Davis, ainda se recuperando de adrenalina do seu turno da noite, sentada brevemente no posto de enfermagem para finalizar seu prontuário. Seu corpo estava cansada, mas com a mente alerta. Ela havia feito passou mais uma noite assim. Suave, silencioso, quase silencioso demais. Então o interfone tocou. Rachado. Naomi Davis, reporte-se ao gabinete do diretor. Imediatamente, chefes virou-se, os alfinetes pararam. Naomi olhou para cima, seu coração deu uma leve acelerada. Não em medo, mas também confusão. A voz era severo, inexpressivo e distante. Não é o habitual. Tom usado para consultas menores ou mudanças de tom. Extensões. Ela se levantou, alisando rugas de seu uniforme cirúrgico e forçou um sorriso. Provavelmente só burocracia, ela disse. Murmurou para si mesma, embora seus passos pareciam mais pesados a cada passo em direção à sala administrativa. Ela não percebeu a maneira como alguns de seus colegas de trabalho olhavam para ela. Olhares sutis, franzidos de testa incipientes. Quando ela chegou ao escritório do diretor, a recepcionista não oferece o habitual. Com um aceno educado. Entre, disse ela simplesmente, enquanto deslizando o dedo para baixo até chegar ao teclado. Naomi hesitou, depois abriu a porta. Lá dentro, o quarto parecia mais frio que o normal. Na extremidade oposta da mesa polida estava sentado o Dr. Lauryn Bell, diretora do hospital, equilibrado, sereno e impassível. Ao lado dela estava o chefe de enfermagem, Sr. Kaplan, um consultor jurídico do RH, e alguém que Naomi não conhecia.
Reconheci, mas imediatamente senti desconfiança. Ninguém lhe pediu para se sentar. Naomi, Dr. Abel começou, controlado por voz. Você se lembra tratando o Sr. Harold Bryce durante o seu turno da noite passada? Estômago da Naomi tensa. Sim, respondeu ela cautelosamente. Ele estava estável quando o examinei. Por volta das 13h30. Atualizei as anotações dele. Monitorar seus sinais vitais. Não havia nada fora do comum. Houve uma pausa. Aquele tipo de pausa que preenche uma sala com estático. O Sr. Bryce faleceu em aproximadamente 1h57 da manhã, disse o Dr. Bell. Uniformemente. A causa da morte parece ser uma overdose de morfina. Naomi piscou. Desorientada. O quê? Ela sussurrou. Há 4 sacos continham uma substância letal concentração, disse o Sr. Kaplan. Só havia impressões digitais nele. A voz de Naomi. Foram pegos. Claro que foram. Eu mudei a sacola. Ele precisava de um novo lote de fluidos. Mas a dosagem estava correta. Eu verifiquei 3 vezes. Tenho certeza disso. A dosagem estava incorreta. O legal, o conselheiro interrompeu, com os olhos frios por trás. Óculos finos. Imagens de segurança do corredor da UTI mostra que você foi a única pessoa a entrar e sair do quarto do Sr. Bryce no 2 horas antes de sua morte. Naomi tremeu. Ela moveu a cabeça lentamente. Deve haver um erro. Outra pessoa poderia ter cometido. Lá não há imagens de mais ninguém. O Dr. Bell interromper. No momento, não temos evidências que sugerem que qualquer outra pessoa do que você tinha acesso ao quarto dele. Um aceno. Uma onda de náusea subiu a garganta de Naomi. As mãos tremiam. Estamos colocando você em suspensão imediata, fixação total em investigação, o representante de RH disse. Você precisará entregar o seu crachá e chaves antes de sair. Naomi encarou-os, atônitos. O distintivo de repente, seu peito passou a pesar 454 kg, 1000 lb. Desprendeu-o, colocou-o sobre a mesa e recuou um passo. Eu não fiz isso, disse ela. Disse, quase num sussurro. Mas o silêncio que se seguiu lhe disse tudo. Tudo. Eles já tinham decidido. Ela saiu da sala sem dizer mais nada. O corredor do hospital, antes familiar e reconfortante, agora parecia estranho, frio. Distante. Ela passou por um grupo de enfermeiras, que claramente tinha ouvido alguma coisa. Ela virou as costas. Outra abaixou a olhos. Até o zelador, que certa vez brincou com ela sobre o café da manhã cedo, não a encarou. No seu armário, ela movia-se roboticamente. Seu estetoscópio, seu notas dobradas, a foto gastar dela mãe colada na porta, todas as lembranças de uma vida que, poucas horas atrás, havia se transformado sentido. Agora tudo parecia uma mentira. Na sala de descanso, as vozes silenciaram. No momento em que ela entrou, Gil, sua mais próxima colega, sentado rigidamente no canto. Mike, o técnico noturno, olhou para ela com uma espécie de pena que cortava mais fundo do que palavras. Ninguém disse nada, exceto Naomi. Eu conseguia sentir. A história se espalhou como fumaça, sufocante, rápida e impossível parar.
Quando ela saiu no hospital, o céu estava completamente desperto. O trânsito matinal rugia. As pessoas se apressaram. Passou, mas Naomi permaneceu imóvel na calçada, olhando para o mundo como se ele tivesse se inclinado em seu eixo. Seu telefone vibrou em seu bolso. Mensagens de texto, chamadas perdidas, provavelmente de pessoas que tinham visto algo online ou ouviu sussurros antes mesmo de ela. Ela saiu do prédio. Ela não verificou. Ela não conseguiu. Atrás dela, o automático, as portas de vidro deslizaram e fecharam. Ela ouviu o silêncio deles, teto fechado como um final julgamento. Ela tinha sido uma curandeira, uma protetora, uma mulher que ficava até tarde para cobrir turnos, que cantavam para assustados pacientes, que seguravam as mãos dos morrendo. Agora, no espaço de um único de manhã, ela era suspeita, uma manchete. Esperando para acontecer. E o pior de tudo, não. Uma delas a havia defendido. Ainda não. Como ela descia os degraus do hospital e entrei ao amanhecer, Naomi não chorar. As lágrimas ainda não tinham vindo. Isso eventualmente aconteceria, mas não agora. Agora, ela estava vazio. A verdade ainda estava sobre ela. Mas o mundo não era. Ainda não. A porta se fechou atrás dela com um clique abafado. Som final. Naomi ficou parada na penumbra. Corredor de seu pequeno apartamento, chaves ainda em sua mão, ombros caídos avançavam como se carregassem o peso de um mundo inteiro. O lugar cheirava com um leve aroma de lavanda, o aromatizador de ambientes. Ela sempre usava. Deveria ter sido reconfortante. Mas esta noite, apenas aprofundou o vazio. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo zumbido dela. Geladeira e o ocasional riacho de canos antigos. Lar, outrora um santuário de frio clínico do hospital, agora parecia um túmulo. Naomi deixou cair a bolsa no chão e afundou no sofá. Sua mente estava a mil, mas seu corpo não obedecia. Ela se mexeu. Ficou olhando para a parede por... Pareceram horas. Os eventos do amanhã se repetiam em sua mente como um ciclo matinal. Carretel quebrado. O nome do Sr. Bryce, o olhar frio do diretor, a palavra overdose, do jeito que ninguém acreditou nela. O telefone dela vibrava sem parar. Primeiro, ela ignorou. Depois, a curiosidade. Ou talvez o medo a tenha forçado a agir. Ela pegou o aparelho tremendo, ela desbloqueou com os dedos. A tela dela estava cheia de mensagens. No topo, uma notificação de um site de notícias local. UTI enfermeira suspensa após atendimento a pacientes, morte misteriosa. O nome dela estava lá e completo. A foto dela também, provavelmente tirada a partir do seu perfil hospitalar ou do seu LinkedIn. Ela tocou no artigo. Era breve, clínico, mas o dano foi feito. A seção de comentários já estava pronta. Repleto de especulações. Outro descuido. Enfermeira. Quantos mais antes de reforçarmos o sistema? Onde estão as imagens de vídeo? Aposto que sim. Sim, ela fez. Ficou lindo. Sempre ficam. O estômago de Naomi embrulhou. Ela vomitou. Ela guardou o telefone e enterrou o rosto no mãos. Ela não chorou. Ainda não. Seus olhos estavam secas demais, como o corpo dela estava contendo a emoção como se fosse veneno.
O silêncio tornou-se mais denso. Ela foi até a cozinha, serviu-se de um copo d'água, e depois o deixou intocado. Em cima do balcão. Ela andava de um lado para o outro, depois abriu seu laptop e tentou pesquisar por conta própria nome. Péssima ideia. Cada resultado de busca parecia como um soco no estômago. Fóruns, redes sociais, tópicos de mídia, até mesmo um vídeo de reação de um criador de conteúdo local que não a conhecia, mas falava como se. Ela viu tudo. Ela desligou. Tentou ligar para sua melhor amiga de faculdade de enfermagem, Melissa. Direto para a caixa postal. Ela tentou novamente. Ainda sem nada. Resposta. Ela mandou uma mensagem para ela. Preciso conversar. Por favor. Sem resposta. Ela ligou para a prima. Daniel, aquele que costumava se envolver com ela. Sofá quando ele visitou a cidade. Ei Naomi, respondeu ele, um pouco demais. Casualmente. Eu ouvi falar da notícia. Coisas malucas, né? Daniel, ela disse. Eu não fiz isso. Uma pausa. Quer dizer, eu. Espero que não, respondeu ele. Simplesmente parece. Muito ruim, Naomi. Talvez seja melhor ficar na sua. Por um tempo. Ela desligou. Não por fora raiva, fruto de um coração partido. A próxima ligação. Ela foi até a linha de recursos humanos do hospital. Ela deixou uma mensagem pedindo para revisar imagens de vigilância. Nenhuma resposta. Então ela enviou um e-mail para o administrador do hospital. Depois uma segunda. Depois uma terceira. Ainda nada. Ninguém queria falar com ela. Cada hora parecia uma eternidade. O mundo lá fora continuava girando. O trânsito parava. Zumbido. As pessoas ainda riam. Varandas. Alguém no apartamento ao lado cozinhou algo que cheirava a alho e manteiga. A vida continuou. Mas para Naomi, o tempo havia parado. Ao anoitecer, ela sentada encolhida no chão da sala de estar, laptop à sua frente, um caderno aberto com anotações rabiscadas às pressas. Ela estava tentando reconstruir sua noite e turno. Minuto a minuto, sala por sala. 1h15 da manhã. Verifiquei os sinais vitais do Sr. Bryce. 1h30 da manhã. Ajustado sem nenhuma anormalidade. 1h45 da manhã. Caminhei até o posto de enfermagem. Nina chegou. 1h50 da manhã. Falei com Mike. Em seguida, atendeu a chamada do quarto 4h11. 2h código da manhã, Bryce não responde. Flatline, sua caligrafia borrada. Dela cabeça latejava. Nena. Ela continuava dando voltas. Voltando aquele nome. Nena tinha entrado. Logo depois dela. Nena tinha acesso. Não. Tinha um motivo, embora sutil. Tem havido tensão entre eles ultimamente. Frio olhares. O jeito como o maxilar de Nina se contraiu. Quando Naomi foi elogiada durante a manhã rodadas. Mas a suspeita não era prova. E Naomi não tinha nenhuma. Mesmo assim, a memória assentiu. Para ela. Ela clicou para abrir a chamada. Primeiro a história, depois o registro de texto dela e, por fim, o dela.
registros de skins de crachás. Felizmente, ela já havia solicitado isso uma vez. Por curiosidade, e o hospital Tian'an enviou-lhes um e-mail há meses. Olhou fixamente para os dados, na esperança de encontrar alguma pista. Qualquer coisa para provar que ela não estava sozinha em aquele corredor, mas ainda não havia nada. As câmeras não tinham visto Nena. Os sensores não a detectaram porque o sistema não foi projetado para proteger o inocente. Foi projetado para funcionar. Para encontrar a resposta mais simples. E Naomi, infelizmente, essa acabou se tornando a resposta. Algum tempo depois da meia-noite, ela se levantou e caminhou até o banheiro. Seu rosto no espelho parecia estranho, os olhos fundos, a pele pálida. Ela parecia alguém que não tinha. Dormiu durante dias. E na verdade, ela não tinha dormido. Não da maneira que importava. Ela correu. Água fria espirrou em seu rosto, depois sentou-se. No chão do banheiro, de costas para a parede. E lá, na escuridão, Naomi Davis finalmente chorou. Não lágrimas suaves, mas soluços profundos, do tipo que fazem o corpo vibrar seu peito e roubar seu fôlego. Dela gritos ecoaram pelo vazio apartamento, ricocheteando nas paredes que não ofereceu nenhum consolo. Ela chorou por paciente que ela havia perdido. Ela chorou pelos amigos que a abandonaram. Ela chorou pela carreira que ela construiu com cada uma fração do seu ser, agora oscilando sobre a beira da ruína. Ela chorou porque estava sozinha. E, acima de tudo, ela chorou porque ela não sabia como consertar nada disso. E, no entanto, mesmo nesse colapso, uma verdade ardia teimosamente dentro dela. Peito. Ela não fez isso. Em algum lugar, outra pessoa havia adulterado isso. Alguém havia tirado uma vida e a deixado para trás. Responder por isso. Naomi não sabia como ou quando ou mesmo porquê, mas ela sabia. Cada fibra de sua alma. E embora o mundo voltou contra ela, e ela se agarrou a ele. A essa verdade como uma tábua de salvação. A noite persistiu, silenciosa e cruel. Mas Naomi, ela não tinha terminado. Ainda não. O zumbido de as luzes fluorescentes zumbiam constantemente sobre o corredor que leva ao hospital ala oeste mais antiga. Uma seção raramente usada. Em grande parte esquecidos e revestidos de fiação obsoleta e abandonada há muito tempo armários de armazenamento. Cobertos de poeira sinalização de saída de emergência. Tinta descascada. Fracamente perto dos cantos. Era um corredor que não chegou a entrar no brochuras hospitalares. Brent Carlson, um técnico de T-Júnior com óculos de grau alto. E uma bateria de celular que descarrega constantemente, não era para estar naquela ala. Mas a iniciativa de modernização do hospital exigia todas as caixas de junção obsoletas e o nó de alimentação de reserva deve ser inspecionado, etiquetado e registrado para a modernização. Era um trabalho mecânico, e Brent gostava disso. Dessa forma, ele se sentia mais à vontade perto de mais cabos emaranhados do que pessoas. Enfim, isso na tarde de terça-feira, ele estava inspecionando um painel de junção antigo atrás de um enferrujado porta de manutenção. O painel estava sujo. De portas obsoletas, fiação empoeirada e o que parecia ser um conjunto de alimentações analógicas que não eram tocados há anos. Metade curioso, meio entediado, ele conectou o seu laptop e rolei pelas fotos da câmera antiga. Riachos ainda serpenteiam pelo linha, a maioria delas escura ou em espiral estática. Então, uma das luzes piscou.
não era estática. Parte do sistema de segurança atual do Hospital Grade. Não estava identificado no esquema. Mapa. E, no entanto, lá estava. Câmera 9 SSW salão com horário marcado e em funcionamento. Imagem granulada. Imagens em preto e branco, lentas, mas funcional. O ângulo era estranho, ligeiramente inclinado, colocado no alto, no canto de um corredor pelo qual Naomi havia passado muitas vezes durante o seu turno. O corredor da UTI perto do quarto 407. Esta era uma vista não incluída no sistema principal de monitoramento, provavelmente uma relíquia de uma antiga reforma de ala esquecido após uma transição para o novo hardware. Brent inclinou a cabeça. A marcação de tempo no vídeo o deixou perplexo. 1h43 da manhã, exatamente na noite em que Harold Bryce morreu. A curiosidade lhe picou a pele. Ele retrocedeu a filmagem. Naquele instante, nada aconteceu. Apenas o vazio. Corredor, monitores piscando no distância. Depois, movimento. Uma figura entrou cautelosamente em cena. Mulher uniforme hospitalar. Seu rosto brevemente visível, parcialmente obscurecido por uma máscara cirúrgica. Brent se inclinou para a frente. Nina Holloway. Mesmo em baixa resolução, não havia como confundi-la. Ele a tinha visto antes, ao substituir monitores no UTI. O coque preciso, a silhueta esbelta, o distintivo que balançou brevemente para dentro visibilidade antes que ela guardasse em seu colo o bolso. Ela estava do lado de fora do bolso do Sr. Bryce. Quarto, olhando para os dois lados e então escorregou dentro. A filmagem pausou por exatamente 5 segundos. Minutos. Quando Nena reapareceu, ela carregava um pequeno saco plástico transparente em um dos lados. Mão enluvada e 4 bolsas. Ela se moveu rapidamente, com prática e furtividade, lançou um olhar rápido. Mais uma vez em direção ao canto, e sumiu pelo corredor. De Brent o coração dele começou a palpitar. Ele rebobinou a filmagem, reproduzir novamente só para ser claro. E, repito, isso não era rotina. Isso não foi uma falha no sistema de tempo. A data e hora eram reais. A filmagem, porém, datado, era consistente com todos os servidores metadados. O sistema estava fazendo backup. Feeds de vídeo para um disco rígido local conectado para o antigo servidor de manutenção. Ocultem o software como um arquivo fantasma esquecido por todos. Todos, exceto máquina. Ele encarou a tela. Lá. Foi a prova. Naomi não fez isso e outra pessoa tinha. Brent removeu o seu fones de ouvido. O peso do que ele acabou de ver, acomodado em seu peito. Ele não era advogado. Ele nem sequer era analista de sistemas em tempo integral. Ele era o cara que as pessoas ignoravam quando seu teclado emperrado. E, no entanto, de alguma forma, ele tinha descobrido um segredo que poderia destruir ou salvar uma vida. Por um instante, ele hesitou. Então o instinto falou mais alto. Copiou as imagens para um cartão flash criptografado, dirigir, ejetá-lo com segurança e desligá-lo. No bolso do seu casaco com capuz. Suas mãos estavam tremendo. Ele trancou o painel. Fechei a caixa de junção e comecei caminhando rápido. Não para o seu gerente, não para o chefe disso, mas para a única pessoa em um hospital que talvez realmente tem algo a ver com isso. Michael Reed, o responsável pela conformidade.
Michael estava rígido, desajeitado, e vivia à base de café preto. Mas ele levava seu trabalho a sério. Brent tinha certa vez, ele foi ouvido dando uma bronca daquelas em um cirurgião. Por falsificar uma pressão arterial menor. Leitura. Se houvesse alguém que fosse priorizar a verdade acima da política, era isso. Michael. Brent o encontrou em seu escritório, revisando registros. A porta estava meio aberta. Aberto. Eu tenho algo, disse Brent, entrando sem bater. Algo importante. Michael olhou para cima, erguendo uma sobrancelha. Eu inclinei a cabeça. Sim, mas também legal, ético, provavelmente criminoso. Isso chamou a atenção dele. Brent sentou-se, conectei o pendrive e reproduzi o jogo. Vídeo. Nenhuma palavra foi dita enquanto as imagens começaram a ser gravadas. Quando Nena saiu de na sala, Michael inclinou-se para a frente, com as mãos apertadas firmemente. Quem mais tem já viram isto? Perguntou ele. Ninguém, respondeu Brent. Disse. Esta câmera não está no sistema ativo do hospital. Eu só encontrei isso porque eu estava atualizando o backup. Painel. É antigo, provavelmente esquecido. Após as reformas. Michael assentiu com a cabeça. Devagar. Onde está a transmissão original, ainda armazenado na manutenção local unidade? Segura, mas obsoleta. Mantenha-a assim. Por enquanto é só. Ele desconectou o flash. E inseriu-o em uma gaveta com fechadura. Em sua mesa. Você fez a coisa certa, Brent, disse ele, com a voz baixa, mas clara. Não fale sobre isso com ninguém ainda. Vou encaminhar isso para as instâncias oficiais. Canais. Brent assentiu, levantando-se do cadeira. Suas palmas ainda suavam. Como ele saiu do escritório, pelos corredores ao seu redor. Agitado como sempre. Enfermeiras verificando sinais vitais, máquinas a pitos soando, famílias passando alheias. Duque acabará de vir à tona. Mas Brent sabiam que a verdade não estava mais enterrada. A máquina tinha visto, e agora ele também. De volta ao canto do hospital, em um corredor esquecido construído sobre fios antigos e memórias que se desvanecem. Uma única câmera granulada. Tinha feito o que ninguém mais tinha feito. Disse a verdade. E para Naomi Davis, que sentados a quilômetros de distância em silêncio. As rodas de a justiça finalmente começou silenciosamente a virar. A ligação chegou em uma quinta-feira cinzenta. Na manhã seguinte ao nascer do sol. Naomi estava encarando a parede da sala de estar, uma cobertura enrolado em seus ombros como uma armadura quando o telefone dela acendeu com um número que ela quase não reconheceu. Senhorita Davis, disse a voz do outro lado da linha. Do outro lado. Aqui é Michael Reed de conformidade. Precisamos que você retorne ao hospital hoje. É importante. O coração dela falhou. Ela havia passado o último semana em isolamento. Caluniada em manchetes, abandonadas por amigos, enterradas sob rumores que a retrataram como descuidado, frio, até perigoso. Lá não houve pedidos de desculpas, ninguém perguntou como. Ela estava resistindo. Apenas silêncio. Frio. Silêncio punitivo. Mas agora eles queriam suas costas. Naomi chegou a São Judas. Memorial com a cabeça erguida, no entanto. Suas mãos tremiam levemente sobre alamangas.
As mesmas portas de vidro que tinham fechado atrás dela em vergonha, agora separada com um sussurro enquanto ela caminhava pelos corredores familiares. Os funcionários fizeram uma pausa. As conversas foram interrompidas. Alguns se afastaram. Outros olhavam fixamente, mas Naomi não olhava. De volta. Ela foi escoltada até a sala de reuniões administrativas, a mesma sala onde dias atrás seu distintivo estivera. Ela foi levada e sua voz ignorada. Apenas isso. Naquela época, as coisas eram diferentes. A doutora Lauren Bell sentou-se novamente na cabeceira da mesa. Mas sua expressão era indecifrável. À sua direita estava o departamento jurídico do hospital. Conselho, representantes de RH e o Ever com Michael Reed. Uma tela plano monitor havia sido levado para dentro da sala. Naomi, disse o Dr. Bell, sua voz mais reservado do que antes. Obrigado por vir. Naomi acenou levemente com a cabeça, mas não disse nada. Michael se levantou e falou. Em seguida. Durante uma recente atualização de sistemas, uma transmissão de câmera desatualizada foi recuperada por um técnico. As imagens, anteriormente desconhecido pela equipe de segurança, fornecem novas informações vitais sobre na noite em que o Sr. Bryce faleceu. Ele bateu o laptop. O monitor ganhou vida. Era granulado, preto e branco, inclinado em um ângulo estranho. O marcador de tempo piscou. Suavemente, 1h43 da manhã. O corredor do lado de fora. A sala 4007 preencheu o quadro e então apareceu uma figura. Nina Holloway. Lá. Não havia como confundi-la, embora ela usasse uma máscara. Seu crachá de identificação, seus movimentos, sua linguagem corporal dela era totalmente reconhecível. Olhou em volta cautelosamente e então escorregou dentro da sala. Suspiros de espanto encheram o ambiente. Sala de reuniões. Ela saiu 5 minutos depois. Com uma sacola de 4 itens na mão, ele desapareceu. Pelo corredor. Michael parou. Filmagem. O silêncio que se seguiu foi estrondoso. Naomi prendeu a respiração. Garganta. Pela primeira vez em dias, ela não estava lutando para ser ouvida. A verdade, bruto e inegável, finalmente estava em sua plenitude. Exibição. Ela nunca foi vista entrando em nossas atuais alimentações de corredor, Michael continuou. Mas este ângulo capturou que o sistema principal falhou. Nina Holloway não apenas teve acesso ao quarto do Sr. Bryce, ela fez isso com intenção clara. O tempo coincide precisamente com quando os 4 estavam alterados. Em seguida, falou o consultor jurídico. Agora parecendo visivelmente desconfortável. Nós temos, informou as autoridades locais. Um mandado foi emitido, uma ordem de prisão contra a Sra. Holloway. No início desta manhã, o Dr. Bell deu alta. Sua garganta, suas mãos cerradas com força. Ela foi detida em sua casa. 1 hora atrás. Naomi piscou. O quê? O quê? Ela disse o quê? Michael hesitou antes. Respondendo. Ela não negou. Segundo os detetives, ela confessou. Trocando as 4 bolsas. Ela alegou isso. Foi um erro fruto de uma emoção mal direcionada. Mas acreditamos que seu verdadeiro motivo surgiu por inveja profissional. O Dr. Bell assentiu com a cabeça, demonstrando um ar sombrio. Parece que Nena guardava ressentimento. Sua posição crescente aqui.
Ela tinha sido preteriu para uma promoção 2 vezes, enquanto você continuou a receber reconhecimento. Em sua declaração, ela descreveu-a como um momento de desespero. Naomi olhou fixamente para todos eles. Ela se sentiu congelada, suspensa. Entre a fúria e a dor. Uma enfermeira, uma curandeiro, havia arriscado uma vida intencionalmente e que ela leve a culpa por isso. Nós falhamos com você, disse o Dr. Bell suavemente. Nós julgamos muito rápido. Não investigamos a fundo. Quando deveríamos ter? Eu sinto muito mesmo. Os pedidos de desculpas vieram em ondas. Então, do Conselho Administrativo, da equipe de RH, de vozes que haviam permanecido em silêncio quando ela precisava deles mais do que ninguém. Mas Noemi não precisava. Ela chorou e disse, ainda não. Ela apenas sussurrou, obrigado. Não era perdão. Não foi um desfecho definitivo, mas foi alguma coisa. Ela saiu para o frescor. Ar da manhã. Pela primeira vez em dias, ela conseguia respirar. Respirar de verdade. Ela estava parada nos mesmos degraus onde antes estivera. Sentiu o mundo desabar sob seus pés. 10. Mas agora o peso estava diminuindo. As lágrimas vieram então. Não os soluços frenéticos de traição, mas lágrimas silenciosas e gratas de alívio. Ela não estava quebrada. Ela não estava culpada. E, mais importante, ela não era. Não está mais sozinho na luta pela verdade. Lá dentro, a polícia caminhava. Não. O louvor pela saída dos fundos em algemas. Sua máscara havia sumido. Seus olhos em branco. Sua carreira foi destruída. Mas Naomi estava apenas começando a se recuperar. Dela. O céu sobre a cidade parecia de alguma forma diferente naquela manhã. Não apenas mais clara, porém mais branca, como se tivesse sido prendendo a respiração, e finalmente exalou. Naomi ficou em frente ao hospital que outrora definir, Center Memorial de Jude. Ela não estava aqui para ir embora. Por dentro. Não mais. Ela estava do outro lado. Na rua, café na mão, observando enquanto as enfermeiras se apressaram no turno rotativo. Portas. Os visitantes saíram em massa da atração. Ações e ordenanças guiaram cadeiras de rodas do outro lado da calçada. A vida seguiu em frente. Mas para Naomi, as coisas tinham avançado. Ela não tinha voltado àquele hospital. Desde o dia em que a verdade veio à tona. Desde o momento em que as imagens granuladas de Nina Olova entrando sorrateiramente no quarto do Senhor. Bryce reescrever a narrativa de sua vida. Naomi tinha sido inocentado. As acusações foram retiradas. Seu nome foi restaurado, mas algumas feridas, embora invisível, era profundo demais para ignorar. Eles haviam pedido para ela voltar. O conselho ofereceu um pedido formal de desculpas. Até mesmo a própria doutora Bell entrou em contato. Em particular, pedindo-lhe que considerasse vir de volta à sua posição anterior. Naomi tinha escutei e então disse baixinho, não. Lá existem alguns corredores pelos quais você não poderá mais passar. Não. Depois de terem visto você cair e dito nada. Não depois de terem deixado seu silêncio se dissipar. Ecoou por dias antes mesmo de alguém perguntar se você estivesse bem. E então, ela não voltou. Em vez disso, Naomi fez outra coisa. Ela contou sua história. Tudo começou com uma única entrevista.
um apresentador de notícias local que entrou em contato depois de ouvir falar sobre o Imagens. Naomi hesitou. Ela não estava tentando fazer sucesso. Manchetes. Mas então ela pensou em cada enfermeira por aí que talvez um dia seja acusado, que pode ser punido por falha de sistemas. Quem pode ficar sozinho em um apartamento soluçando no chão pensando que o mundo os havia esquecido? Então ela disse sim. O segmento foi ao ar naquele dia. Sexta à noite. Na manhã de segunda-feira, a história ganhou repercussão nacional. Artigos foram publicados. Ela, a enfermeira que foi incriminada e lutou contra isso. De volta. Uma manchete dizia, presos no fogo cruzado, como Naomi Davis sobreviveu política hospitalar e provou a si mesma inocência. Ela recebeu mensagens de em todo o país, estranhos, médicos trabalhadores, estudantes, mães. Alguns compartilharam histórias semelhantes. Outros simplesmente escreveram para dizem que acreditaram nela, que eles eram inspirados. Pela primeira vez em semanas, Naomi sentiu algo que ela pensou ter deixou-a para sempre. Esperança. E então veio o e-mail. Era simples, profissional, mas o brasão do hospital no canto de a mensagem dizia tudo. Mercy Heights Centro Médico, um dos mais bem avaliados instalações no país. De última geração, conhecido não apenas por sua unidade cardíaca de classe mundial, mas por sua liderança progressista, compromisso com o empoderamento dos enfermeiros e ética e excelência. O e-mail oferecia a ela uma posição, não apenas um emprego, mas um passo para cima. Um cargo de liderança, melhor salário, horários flexíveis e, acima de tudo, apoio total. Eles a tinham visto. Entrevistas, leia a história dela, respeitada sua resiliência. Ela não precisava pensar. Longo. 2 semanas depois, Naomi estava de pé do lado de fora da alta entrada de vidro da Mercy Alturas. O prédio se erguia como um símbolo de reinvenção. Elegante, moderno, vibrante. Com energia. Ela ajeitou a alça com a bolsa no ombro, deu uma profunda olhada. Respirou fundo e atravessou as portas. Não tinha nada a ver com o antigo hospital dela. Na recepção, uma jovem olhou para cima com um largo sorriso. Você deve ser Naomi Davis, ela disse. Bem-vindos. Todos nós já estivemos lá. Esperando por você. Naomi sorriu, um sorriso genuíno. Do tipo que ela não sentia há meses. Enquanto ela era conduzida pelo átrio principal, os médicos assentiram. As enfermeiras sorriram. O nome dela foi falado com reverência silenciosa como alguém que havia suportado uma tempestade e emergiu intocável. No elevador, um auxiliar de enfermagem a reconheceu. Imediatamente. Eu vi sua entrevista, ele disse. O que você passou, eu simplesmente. Quero agradecer por você ter se manifestado. Para todos nós. Naomi não sabia o que para dizer isso, ela simplesmente assentiu com a cabeça. Ela fez uma turnê. A UTI que ela ajudaria a supervisionar era impecável, equipado com o que há de mais moderno tecnologia, e repleta de uma equipe ansiosa para conhecê-la. Seu supervisor, um homem afável. Uma mulher chamada doutora. Sadie a apresentou a cada enfermeira pessoalmente. Não esperamos você precisa esquecer o que aconteceu, Dr. Sadie. Disse mais tarde, num momento de tranquilidade. Mas aqui, você nunca mais será silenciado. Isso. À noite, Naomi caminhou por seu novo apartamento,
um loft ensolarado a apenas 15 minutos do hospital, e olhou para fora o horizonte. Não parecia um fim. Parecia o começo de algo real, algo conquistado. Ela tirou o diário, algo que ela não a tinha tocado desde o dia em que ela era suspenso e aberto em uma nova página. Um novo capítulo começa, escreveu ela. O passado não desapareceu. As cicatrizes ainda estão lá. Persistiu. Houve noites em que ela ainda acordou ofegante, lembrando-se do som do interfone chamando seu nome. Havia dias em que ela ainda a examinava ombro, imaginando se alguém questionar o direito dela de estar lá. Mas isso naquela época, ela não tinha medo. Ela tinha sido acusada. Ela havia sido abandonada. Ela tinha quase foi destruída. Mas ela não tinha apenas sobreviveu à injustiça. Ela se elevou acima de tudo. Isso. E agora ela estava exatamente onde ela estava destinada a ser. O auditório era silencioso, seguro para o suave zumbido do ar-condicionamento e o farfalhar ocasional de papéis. Fileiras de enfermeiras com rostos jovens e os formandos, vestidos de branco impecável, estavam sentados em silêncio reverente, com os olhos fixos em estágio. Já haviam se passado 6 meses desde Naomi Davis atravessou as portas da Mercy Centro Médico Heights. 6 meses desde ela deixou para trás os destroços de acusação e traição. E agora ela estava sob um foco de luz suave, não como uma vítima, mas como uma voz. Atrás dela, uma tela de projeção exibia uma imagem simples. Imagem. Seu crachá do hospital ao lado das palavras a palestrante convidada Naomi Davis está em especialista em terapia intensiva. Ela fez um momento antes de falar, não para reunir ela mesma, mas sentir o peso do momento. Uma versão mais jovem de si mesma talvez tenha se escondido atrás de um sorriso, tentado apressar o discurso, ansioso por seguir em frente. Mas esta versão de Naomi tinha atravessou o fogo e não saiu ileso. Endurecida, mas clara. Bom dia, ela começou, sua voz firme, rica em calor. Primeiro, parabéns. Hoje, você ingressa em uma profissão que exige mais do que conhecimento. Exige coração, paciência, coragem, integridade. Algumas os formandos sorriram. Outros assentiram com a cabeça. Ela fez uma pausa e depois continuei. Quando eu estava sentado onde você está, eu pensei que o maior desafio que eu enfrentaria seria aprender a confortar alguém em luto. Família ou acompanhar turnos de 12 horas ou lidar com pacientes difíceis. E sim, essas são reais. Mas a verdade é que a parte mais difícil de ser enfermeira não é apenas o que você faz com as mãos. É o que você faz isso quando ninguém está olhando, ou pior, quando todos estão assistindo e eles têm você já decidiu que é culpado. O quarto ela prendeu a respiração. Naomi caminhou lentamente até uma extremidade do palco, sem ler de anotações, mas falando como se a história fosse gravada em sua alma, porque era assim. No ano passado, fui suspenso do meu emprego em outro hospital após a morte de um paciente. Sob meus cuidados. A investigação apontou para mim. O que importa são os leitores do meu crachá e as minhas impressões digitais. As câmeras só me mostravam. Ninguém mais acreditava no contrário. Eu estava isolado. Rotulada, julgada. Ela deixou as palavras penetrarem dentro. Eu não fiz isso. Mas em um sistema projetado para eficiência, a verdade pode levar a hora de recuperar o tempo perdido. E até que isso aconteça, você está sozinho.
Suspiros ecoaram levemente em as costas. Sussurros se moviam como vento pela multidão. A maioria já tinha ouvido algo sobre a história, mas ouvir saiu de seus lábios, cru e inflexível, tornou isso real. Ela deu um passo à frente novamente. Era uma câmera de segurança esquecida que me salvou. Um único ângulo enterrado no fios capturou o verdadeiro culpado, um colega enfermeira, alguém em quem eu confiava, adulterando os 4. Ela estava presa. Fui inocentada. Naomi fez uma pausa, examinando a sala. Eu não te contei isso. Por compaixão. Digo isso porque um dia você pode se encontrar em uma posição onde a verdade é tudo o que você tem e não vai mudar. Sempre será suficiente no início, mas isso não significa que não vale a pena proteger. Das sombras do auditório, a equipe sênior do hospital observava, alguns com orgulho, outros com olhos brilhantes. Naomi prosseguiu, agora com a voz mais suave, mais reflexivo. Ainda carrego as cicatrizes daquela época. Eles não aparecem, mas eles vivem dentro de mim. E, no entanto, aqui estou eu. De pé na sua frente, não como uma enfermeira que estava quebrada, mas como alguém que escolheu levante-se. Porque o mundo precisa de você, do seu habilidade, sua compaixão e, acima de tudo, sua integridade. Ela parou perto do borda do palco. Uma câmera posicionada no corredor central, a câmera deu um zoom lento. Naomi olhou diretamente para aquilo. E lembre-se disto, disse ela, com os olhos fixos no chão. Inabalável. Mesmo na escuridão, a verdade tem olhos. A sala irrompeu em aplausos. Trovejou pelo auditório, não educado ou obrigatório, mas completo e ressonante. Rolou como uma onda, subindo até as vigas, depois desaparecendo em um silêncio que parecia quase sagrado. Naomi ela deu um passo para trás, com as mãos levemente entrelaçadas. Bem na frente dela. Ela não sorriu. Imediatamente. Ela simplesmente ficou parada ali, deixando o momento ser o que era, uma declaração silenciosa de que o caráter pode sobreviver ao caos. Conforme a multidão começou a levantam-se e ficam de pé. A ovação ecoou, e a tela atrás dela desvaneceu-se. Preto. Uma nova imagem apareceu. Uma placa, simples, elegante, montado no principal corredor de Mercy Heights em homenagem a Naomi Davis por sua coragem inabalável em O Rosto da Traição. Brilhava sob uma luz suave, cercada por molduras retratos de enfermeiras do passado que haviam feito contribuições significativas para o legado do hospital. Mas Naomi se destacou. Não apenas por causa do que ela tinha sobreviveu, mas por causa do que ela tinha tornar-se. Um símbolo, uma lembrança, um legado. Se você gostou da jornada inspiradora de Naomi da traição à redenção, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Mais histórias inspiradoras. Quais são as suas? Reflexões sobre como tudo se desenrolou a partir de a morte trágica do Sr. Bryce para Nina, a chocante traição de Olova e a de Naomi, uma vinculação definitiva. Adoraríamos ouvir. Deixe sua opinião nos comentários. Avalie a história. Em uma escala de 1 a 10, dê sua nota e nos informe. De onde no mundo você está assistindo? Seu feedback mantém essas histórias vivas. E ajuda outros a descobri-las também. Que parte da história de Naomi te emocionou? A maioria. Deixe sua opinião nos comentários.